segunda sessão temática para debater a reforma trabalhista, mais polêmica sobre as mudanças propostas. O presidente do Senado mantém previsão de votar a reforma até o início de junho. E o ministro da Educação defende em audiência pública a extinção do programa Ciência Sem Fronteiras. Boa noite. Você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta terça-feira. O Senado realizou hoje a segunda sessão temática em plenário para debater a reforma trabalhista. O projeto está na Comissão de Assuntos Econômicos e as mudanças propostas ainda geram muita polêmica. O debate deixou claro, mais uma vez, que o consenso sobre as mudanças é muito difícil. Os senadores ouviram a opinião de mais 6 convidados. De um lado, os que afirmam que ela retira direitos dos trabalhadores e precariza o emprego. De outro, os que defendem a reforma como solução para o desemprego e para relações mais equilibradas entre patrões e empregados. Primeiro eixo é consolidar direitos. Os senhores poderão avaliar que a proposta apresentada, os direitos especificados no artigo 7º da Constituição, esses direitos estão assegurados. Há uma segurança jurídica? Há, para retirar direitos. Então não venham dizer que não se retiraram os direitos. Se retiraram. A possibilidade de trabalho intermitente, sem horário fixo para o trabalhador, é um dos pontos polêmicos da reforma. Agora, qual é o trabalhador que, num contrato de tempo parcial, intermitente, terceirizado, ele vai ter tranquilidade, por exemplo, para comprar uma geladeira, um automóvel em 20, 30 prestação? Ele não vai ter, ele não sabe se ele vai ter emprego daqui 3 meses. Um dia ele está num lugar trabalhando, no outro dia está no outro. Hoje o varejo é o maior empregador privado do país. Com 6 milhões e 800 mil empregos, só perde para o setor público. O varejo não trabalha com turnos rígidos. Trabalha quando o cliente quer ou quando o cliente precisa. Tentam vender para o trabalhador o oposto do que representa essa reforma. Dizem que ela significa o fortalecimento dos sindicatos, da negociação coletiva, do emprego, da liberdade. Mas ela é o oposto. Ele cria 15 direitos que hoje a legislação trabalhista não assegura. Muitas coisas interessantes que estão sendo deturpadas aqui e nas redes sociais. Todo o seu conteúdo, do primeiro ao último artigo, representa um conteúdo nocivo ao trabalhador e à trabalhadora brasileira. Vem e diz que está tirando direito do trabalhador. Pelo contrário. E nós estamos discutindo bem. O calendário de votação da reforma trabalhista no Senado deve sair nesta quarta-feira em reunião dos senadores no Palácio do Planalto. Mas o presidente Eunício Oliveira já adiantou que o texto será votado no plenário até a primeira semana de junho. Enquanto a sessão temática corria no plenário do Senado, a bancada do PSDB se reunia com Michel Temer no Palácio do Planalto. O presidente pediu o apoio dos tucanos à reforma trabalhista e, na saída do encontro, o relator do projeto defendeu o texto aprovado pelos deputados. Nos pareceu absolutamente em linha com aquilo que já decidiu a Câmara, até porque isso é uma questão de princípio, dar às pessoas a condição delas exercerem a sua vontade. O senador Ricardo Ferraço disse que vai apresentar o relatório no dia 23 de maio. Já adiantou que vai manter a contribuição sindical optativa para trabalhadores e empresários e que qualquer alteração no texto vai ser negociada com o Executivo, que pode sugerir mudanças por meio de medida provisória. Uma das possibilidades pode ser, sim, medida provisória regulamentando alguns desses pontos que nós achamos que merecem ajustes para que a gente possa proteger a mulher gestante e lactante, não permitindo que ela trabalhe em ambiente insalubre, porque coloca não apenas a sua vida em risco, mas a vida de um ser humano que ela carrega no seu ventre. Nesta quarta-feira tem outra reunião no Palácio do Planalto. Desta vez, com os presidentes das comissões de Assuntos Econômicos e de Assuntos Sociais do Senado.
À tarde, as duas comissões têm audiência pública conjunta para discutir a reforma trabalhista. E o presidente Eunício Oliveira já anunciou um calendário para votar a matéria no plenário. Eu espero que até o final desse mês, mais tardar, primeira semana do mês de junho, estejamos com essa matéria aprovada. Essa é uma reforma que não prejudica o trabalhador brasileiro, pelo contrário, ela regula e atualiza uma legislação que é de 1940. Mas a oposição quer mais debate. Nós queríamos acordar um calendário de debate. Eles acham que debate não tem importância. Eu acho que pode só ver a presença nos debates, porque já estão cabeça feita. O que o regimento permitir, nós vamos fazer, mas mais que fazer manobra, nós gostaríamos mesmo de debater. Eu acho que uma mudança drástica dessa não pode passar nesse aligeiramento, nessa pressa toda. O portal E-Cidadania está fazendo uma consulta pública para saber a opinião dos brasileiros sobre a reforma trabalhista. Mais de 95% dos internautas são contra a proposta. Pessoas estão se manifestando, estão indo atrás, estão indo na casa das pessoas, dos parlamentares, para mostrar para eles o mal que isso faz para o trabalhador brasileiro. O ministro da Educação defende o governo Temer e a extinção do programa Ciência Sem Fronteiras. Mendonça Filho falou à Comissão de Educação do Senado nesta terça-feira. O ministro da Educação apresentou manchetes e números para descrever o que ele chamou de desastre provocado pelos 13 anos de gestão do PT. Ele reconheceu que os recursos para o setor triplicaram no período, mas disse que o resultado foi decepcionante. Isso, para mim, consagra a incompetência, porque você triplicar o orçamento e a educação no Brasil em 13 anos ficar do jeito que ficou, para mim, isso é a demonstração total da incompetência dos governos do Partido dos Trabalhadores. Não alcançou o resultado. Você bota mais dinheiro e o resultado não aparece. 2 milhões de jovens, quase, fora do ensino médio. O desempenho de português e matemática pior do que há 20 anos. O IDEB estagnado desde 2011. E Vossa Excelência acha isso lindo, maravilhoso. Eu não acho. O senador Humberto Costa defendeu o legado de Lula e Dilma. Um pouco mais de modéstia, um pouco mais de respeito a quem trabalhou por esse país para melhorar. Não culpe 13 anos do PT pela desgraça que as elites desse país fizeram no Brasil desde 1500. Nós somos um pequeno hiato nessa história que mudou a história desse país. Agora, governos como o de Vossa Excelência, que está aí, governo como esse, que está cada vez mais retirando recursos, direitos dos trabalhadores. O ministro justificou a extinção do programa Ciência Sem Fronteiras. Que a decisão do governo Temer não foi no sentido de paralisar o Ciência Sem Fronteiras, foi de não retomar o programa Ciência Sem Fronteiras. Porque um programa que investiu 3 bilhões e 700 milhões de reais para atender 35 mil alunos, ele promove a inversão de prioridades, é o atendimento dos ricos em detrimento dos pobres. 26% dos bolsistas eram de origem negra ou parda. 25% eram de famílias com renda até 3 salários mínimos. Mais de 50% renda até 6 salários mínimos. Esses jovens, quando voltaram para o nosso país, a maioria deles, boa parte deles, ingressou em cursos de pós-graduação, 3 vezes mais do que aqueles que não participaram do programa. Outro ponto do debate foi a emenda constitucional 95, que estabelece um teto para os gastos federais. Segundo o ministro, isso não significará corte para a educação. Ela foi votada e o orçamento de 2017 é maior do que o de 2016. Contrariando a tese propagada pelo partido de Vossa Excelência. Vossa Excelência é inteligente o suficiente para saber que a PEC estabelece um limite para o gasto público como um todo, e não na área da educação e saúde. A educação e saúde pode até ampliar investimento nas prioridades de um determinado governo. O que se vai estabelecer a partir desse ano aqui é uma disputa desde os auditores fiscais, passando por outras categorias de servidores, com recursos para a educação, para a saúde, para a assistência social, para a segurança pública. Então, não me venham com essa conversa mole de que, não, isso não vai prejudicar a educação. Vai.
vai prejudicar a educação, vai prejudicar a saúde e outras áreas que tinham recursos vinculados. A versão 2018 de uma das mais importantes leis para o país e que o Congresso vota todos os anos pode finalmente tramitar no Parlamento. É a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Comissão Mista de Orçamento, onde ela é discutida, estava sem presidente oficial. Foram 7 reuniões até o PMDB, que é o maior partido, indicar quem estaria na comissão de orçamento. Com isso, o nome para a presidência também estava em suspenso. Nesse meio tempo, quem ocupou a cadeira foi o senador Antônio Carlos Valadares. Nesta terça-feira, o senador Dário Berger foi escolhido para presidir a comissão mista de orçamento. Mas a eleição não foi simples. Absurdo! Senador Dário Berger para presidir a comissão. É surpreendente. Isso é surpreendente. Sem absolutamente nenhum amparo regimental. A reclamação foi de que a CMO não pode votar enquanto estiver acontecendo sessão deliberativa na Câmara dos Deputados. Apesar do questionamento, o nome de Dário foi confirmado na presidência da CMO. O PSDB, hoje a segunda maior bancada, nunca, nesses últimos 14 anos, ficou fora da mesa. E o novo presidente anunciou o nome do deputado Cacá Leão para a relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O PSDB não ficou satisfeito com a escolha. Na verdade, o PSDB tem uma bancada maior do que a bancada do PP, do Partido Progressista, e o que ocorreu foi que o PP se valeu de um artifício de um bloco, do qual inclusive o PSDB fazia parte, que foi o bloco que elegeu o Rodrigo Maia presidente da Câmara, e o PSDB saiu desse bloco no dia 14 de fevereiro. A ampla maioria decidiu que o regimento do Senado foi aplicado e, consequentemente, a eleição foi feita. Eu assumi a presidência, que imediatamente designei o relator geral da Comissão Mista de Orçamento. Portanto, na minha opinião, eu considero esse um fato superado. No final da reunião da Comissão Mista de Orçamento, o presidente recém-eleito já deixou marcada uma reunião entre líderes e representantes de blocos partidários para definir o entendimento em relação ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lembrando que, a partir de agora, é importante definir quem serão os relatores setoriais. A próxima reunião da Comissão Mista de Orçamento deve acontecer na próxima terça-feira, às 14h30 da tarde. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite e até amanhã.